Você foi o melhor jogador do mundo em 2007, né? Vestiu a camisa 10 na Copa do Mundo 2010. Então, assim, você voou muito alto, conquistou grandes sonhos, assim, de muitos homens, né? Muitos jogadores. E o que te fazia manter... O que mantinha você sempre assim, ciente, sabe? Consciente. Era o seu relacionamento com Deus, é a sua base familiar, porque algo assim que me admira muito olhando para sua vida, olhando para sua trajetória, é como você chegou tão assim longe e se manteve tão são, sabe? E como muitos outros jogadores acabam, enfim, se distraindo com as ilusões do mundo, fazendo coisas assim que não são tão legais. O que te mantinha humilde, ali, mesmo tão novinho, né? Porque foi tudo muito cedo na tua vida. Você não tinha uma maturidade ainda. Falar hoje é fácil, né? Mas com 18 anos, cara, 20 anos para um homem, é realmente admirável. Primeiro é o meu relacionamento com Deus. Mas a minha base familiar foi fundamental e é interligado, porque a minha base familiar tem esses valores que são os valores cristãos. E isso que você está falando é muito legal, porque o sistema é muito cruel. Você pega um menino de 17, 18 anos que não tem estabilidade emocional nenhuma. Exato. E dá para ele poderes de Deus. Vamos dizer assim, na Terra ele pode tudo. Ele pode fazer o que ele quiser. Uau. Então, isso é muito, muito perigoso. E a culpa de quem? De ninguém. Assim, vamos dizer, é do sistema. E aí eu entendo um pouco do que Paulo fala, que a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores. É nesse sistema, sabe? Nesse sistema que já é corrupto, que é aquela atmosfera pecaminosa que a gente vive. Então você pega um menino, isso que eu contei pra você, que eu fiz 2 gols numa final do torneio Rio-São Paulo. Isso foi numa quarta-feira à noite. Na terça-feira, ninguém, assim, estava jogando no profissional de São Paulo, então quem era do meio do futebol estava começando a saber quem eu era. Quem não era do meio do futebol não sabia. Isso na terça. Na quarta-feira à noite o jogo passa na Globo, todo mundo ali assistindo, depois da novela, eu entro, faço 2 gols, São Paulo é campeão. Isso na quarta. Na quinta-feira eu fui no mercado com a minha mãe, todo mundo me conhecia. Uau. É muito louco, sabe? Da noite pro dia. Então, começa a dar autógrafo, você renova o seu contrato, você começa a ganhar mais. Começa a ganhar mais, então entra dinheiro, você sai num lugar e todo mundo te reconhece, e aí as menininhas, e daqui, e dali, e você começa a fazer um monte de coisa que você pode tudo. Então você chega num lugar... Você pode, é o que você falou, você acaba podendo virar Aí você acha que você é o Deus da situação. Então você pode fazer tudo. Você chega na porta de um restaurante, o cara, não, entra por aqui, senta ali. Você não precisa nem pagar. Não, fica à vontade e tudo mais. Então, tudo você pode. Então o sistema em si é cruel. E aí que eu falo que foi fundamental meus pais com os nossos valores cristãos. Então, eu acho essa história maravilhosa, porque assim que eu renovei meu contrato, eu cheguei em casa super feliz. Pai, renovei meu contrato, que legal. Amanhã eu vou comprar um carro, eu quero esse carro e tal. Meu pai falou, puxa filho, parabéns que você renovou o contrato, agora senta aqui na mesa que eu vou te contar como é que as coisas funcionam aqui em casa. Então... você vai ter seu carro um dia, não vai ser amanhã. Aqui em casa a gente tem outras prioridades. A gente primeiro quer trocar de casa ou de um apartamento que a gente está é menor, a gente quer ir para um outro. O dinheiro é seu e tudo mais, mas a gente tem um núcleo familiar, então você vai entendendo aqui. Então, esse momento foi muito importante para mim, de alguém que chegou e cortou as minhas asas, sabe? De alguém que me trouxe para a terra de novo e falou, olha, vem cá, põe seus pezinhos aqui no chão que você... tá só começando, tem muita coisa aí para andar. Então, eu falo que o sistema é cruel porque eu tive essa bênção de ter alguém que cortou as minhas asas no momento que tinha que cortar. E tem muitos meninos que não têm essa oportunidade, sabe? Não vem de uma base familiar estruturada, ou não tem um amigo próximo que te confronte. Eu costumo falar muito isso para os atletas, para os meninos que estão começando. Eu falo, não tenham medo de pegar um amigo que confronte você. Tenham sempre uma pessoa que te confronte nas principais das suas convicções, que te crie pelo menos uma dúvida. Assim, será que você está fazendo a coisa certa? Será que isso que você está fazendo hoje é certo? Alguém que te coloque num desconforto para você não ser o cara que todo mundo está ali apoiando e qualquer decisão está todo mundo ali ao seu lado. Então, realmente, minha família foi fundamental nesse aspecto.
Você tá falando agora, até me emocionei, porque você falando assim, Deus me revelou assim, como o plano dele é perfeito, sabe? É, como o plano de Deus para a humanidade é família, né? E o sistema é muito cruel porque, enfim, as coisas, muita gente não tem esse privilégio de ter um pai que vem aqui, filho, deixa eu te mostrar. Não tenho o privilégio de ter um pai para ensinar. Então, é realmente isso. Não é culpa da pessoa, é culpa do sistema. Então, me mostra como o plano de Deus, ele é perfeito em tudo. A criação é perfeita. A família é a base de tudo, né? Então, até estava vendo uma pregação que não é a igreja que foi a solução, né? O primeiro plano de Deus para o homem é a família. Então é muito triste, mas muito gratificante também quando a gente tem essa oportunidade que a gente possa passar isso pra frente, né, Cacá? Tipo, a história da minha família também é muito, assim, me comove muito, porque a minha família tem. Enfim, meu pai teve muitos. Irmãos que não deram certo, enfim, tiveram famílias que acabaram se separando, e enfim, e a minha família, ela passou por algumas coisas, e glória a Deus, a minha mãe buscou de Deus, e a gente hoje tem uma família maravilhosa, muito unida. Eu vejo o milagre de Deus, assim, na minha família, e como isso me deu base, sabe? Pra seguir. Então, o que eu penso hoje, a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode ser uma pessoa melhor para as pessoas ao nosso redor e inspirar essas pessoas. Então, que a gente possa passar isso pra frente e levar esse conceito familiar que é tão importante, né? Então, você que tá ouvindo, valoriza a sua família, sabe? Tipo, valoriza o teu pai, valoriza a tua mãe. Quando a gente é novinho, a gente não tem noção de como isso é importante, mas olha a diferença que faz na vida de um ser humano. Então, foi muito, muito especial você me falar isso, Cacá, porque é relacionamento com Deus e tal, mas assim, o papel de um papel de um pai sábio, assim, muda uma história.